Nessa segunda-feira tivemos o sorteio da fase de grupos da Libertadores e os adversários do Fluminense são o Cerro Porteño, Alianza Lima e Colo-Colo. Como ficou prometido, fiz uma pesquisa e trouxe esse vídeo aqui pra vocês pra gente conhecer um pouquinho mais dos nossos adversários, então vem comigo. Meu nome é Julissa, dominada pelo Flu. Dentro das possibilidades desse sorteio, inicialmente dá pra gente dizer que teve sorte. E isso é muito difícil pra uma pessoa super supersticiosa e que conhece o Fluminense. E sabe que o Fluminense é esse clube maravilhoso que vai te surpreender em situações muito difíceis e às vezes vai complicar coisas que são simples, mas ai, se Deus quiser isso não vai acontecer esse ano, né? Mas a gente se livrou, por exemplo, de locais com muita altitude, de pegar um clássico carioca logo na primeira fase, de pegar viagens muito longas, muito demoradas. Isso é uma coisa incomum entre essas viagens, né? São viagens tranquilas do Fluminense fazer. E também se livrou aí de pegar times que tivessem muita tradição dentro da competição. Então, por esses aspectos, dá pra gente dizer que deu sorte. Mas uma coisa em comum entre esses três times, Cerro Porteño, Alianza Lima e Colo-Colo, é que eles são times de massa dentro dos seus países. Então, a gente vai enfrentar estádios, provavelmente com muita torcida e torcida realmente vibrante. Mas o Fluminense também conseguiu lidar bem com isso ano passado. E até pelo documentário do ano passado, deu pra ver que a torcida da Alianza Lima foi uma das que o time mais sentiu, né? Até por ser um estádio menor. Mas a gente conseguiu lidar bem ali contra o Internacional, contra o Olímpia fora. Então acho que é um fator que a gente tem que mencionar, né? Não é o mais importante, mas a gente tem que mencionar. Agora vamos falar sobre os times individualmente, começando pelo primeiro que saiu no sorteio, que foi o Cerro Porteño. O Cerro Porteño é um clube tradicional do Paraguai, que conquistou a vaga na Libertadores pela campanha no Campeonato Paraguaio do ano passado, onde terminou, né, classificado em segundo lugar, mas vive um começo de temporada bem complicado. Dos 10 jogos disputados em 2024, teve apenas 3 vitórias. E atualmente está em quinto lugar na competição nacional, que, diga-se de passagem, não é conhecida por ser um campeonato muito forte. O clube até recentemente estava sem técnico depois do pedido de demissão do Vítor Bernay e acabou de fechar com o Manolo Giménez, treinador espanhol, que vai pegar a casa bem bagunçada, assim, o clube basicamente em crise. Em termos técnicos, é considerado pelo jornalista Léo Lepre o adversário que o Fluminense vai enfrentar agora, assim, mais interessante. Ele tem nomes como o Célio Domingues, que foi jogador da seleção paraguaia, o Juan Iturbe, que jogou no Grêmio, mas assim, é mais interessante comparado aos outros times, mas nada de outro mundo. Em contrapartida, o principal jogador da equipe na temporada passada, o Damian Bobadilla, hoje está no São Paulo. E quando a gente fala de Libertadores, a última participação do Cerro Porteño foi em 2023, quando foi eliminado já na fase de grupos, sendo lanterna do grupo do Palmeiras. Ele sai da competição com um empate e uma vitória, não conseguindo nem ao menos uma vaga para a Sul-Americana. E o Cerro já até teve anos de campanhas melhores, mas nunca conquistou o título internacional. Em outras campanhas recentes, chegou a avançar até as oitavas de final, mas hoje é um time que não tem inspirado muita confiança na galera. Alianza Lima é um dos grandes campeões peruanos, mas que também passa por uma crise. O ano passado pipocou, entregando o campeonato peruano ao Universitário, que é considerado um time fraco, e acabou terminando a competição classificado em terceiro lugar. Faz um início de temporada ruim. Na Libertadores, se eu entendi bem, fazia 11 anos que o Alianza Lima não tinha uma vitória. A gente não tá falando de se classificar para oitavas, tá? A gente tá falando de vitória. Porque em 2023 ele é eliminado na fase de grupos com uma vitória e um empate, sendo lanterna do grupo do Atlético Paranaense e do Atlético Mineiro. Só que isso é considerado um feito porque nas campanhas recentes ele era eliminado na fase de grupos sem nem ao menos vencer um time. O atual técnico da equipe é o Alejandro Restrepo, que o ano passado conseguiu um feito com o Deportivo Pereira, que foi chegar até as quartas de final da competição, foi eliminado pelo Palmeiras, mas até o momento não tem conseguido dar jeito na equipe do Alianza Lima. Em termos de viagem, como eu falei, a logística tá bem tranquila e essa é a viagem mais longa que nós vamos fazer na fase de grupos, mas a gente deu em tese a sorte só acontecer no momento em que o time vai estar descansado, já que não vai disputar a final do Campeonato Carioca e ela vai acontecer antes do início do Campeonato Brasileiro. O Colo-Colo também é um time de tradição no seu país, no caso Chile, e é um time que muitos acreditam que vai disputar ali com o Cerro Porteño por uma segunda vaga nessa fase de grupos. Mas apesar de ser um time com nome, também vem passando por uma crise institucional.
E nesse caso, a crise envolve a torcida e o que seria a SAF deles, que é a SAD. De nomes conhecidos tem o Vidal, Leonardo Gil e Carlos Palácio. É uma viagem relativamente curta, mas uma preocupação que os torcedores que vão pra lá precisam ter é que no ano passado uma parte do estádio onde o Colo-Colo joga quase desabou com o peso dos torcedores e deixou alguns feridos, então acho que isso tem que ser uma preocupação pra galera que vai viajar pra ver o Fluminense. Na Libertadores do ano passado, o Colo-Colo caiu pra Sul-Americana, tendo uma vitória e 3 empates no grupo do Boca, e foi atropelado pelo América Mineiro, né? Ganhou a primeira partida por 2-1 e perdeu a segunda partida para o América por 5-1, que acabou se classificando para as oitavas de final. Esse ano o Colo-Colo veio da pré-Libertadores passando pelo Godoy Cruz e o Sportivo Trinidense. Resumindo, é um time que já venceu a Libertadores em 1991, mas nos últimos anos não tem feito boas campanhas. Agora que nós já temos um panorama geral dessa equipe, vamos ver as datas desses confrontos que ficaram definidas nessa terça-feira. Vou colocar aí na tela para vocês acompanharem, mas vou lendo aqui porque eu não consigo gravar todos esses horários e datas de uma vez só. O primeiro jogo do Fluminense na competição vai ser no dia 3 de abril, às 9h30 da noite, contra o Alianza Lima fora. A segunda partida vai ser no dia 9 de abril, às 9 da noite, aqui no Rio de Janeiro, contra o Colo-Colo. Dia 25 de abril, às 19 horas, Cerro Porteño e Fluminense fora. Dia 9 de maio, às 9 horas, Colo-Colo e Fluminense fora. Dia 16 de maio, às 9 da noite, Fluminense e Cerro Porteño aqui no Maracanã. E encerrando no dia 29 de maio, às 21h30, Fluminense e Alianza Lima também no Maracanã. As informações desse vídeo são um compilado do GE, Seleção Sport TV, O Gol, dados do Transfer Marketing, também do histórico das competições pelo próprio Google. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Pelo que eu tenho percebido nos comentários das minhas postagens, parece que tá todo mundo satisfeito com o grupo que o Fluminense caiu. Mas comenta aí quais são as suas expectativas para a competição. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal se você ainda não fez isso. Saudações tricolores e até o próximo vídeo.